Vamos ler os Salmos 127 e 128. Se preferir acompanhar do telão, ali que a tradução vai ser igual para todo mundo, é melhor, né? Então vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dois, pois assim darei aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Glória a Jesus. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Amém. Podeis vos assentar. Deus colocou no coração do nosso pastor esse mês de maio de estar fazendo as sextas-feiras com palavras relacionadas com a família, para que as famílias fossem edificadas, né, de alguma forma. E Deus, a igreja, sabe de todas as coisas. Amém? Então Ele sabe o que é melhor para nós, o que nós, como famílias, precisamos. Voltando ainda sobre a questão dos temas que Deus colocou no coração do nosso pastor para falar. Então, na primeira sexta-feira aqui desses temas, foi falado aqui sobre uma família que estava em uma crise. A Ana não podia ter filhos, mas ela não aceitou aquela situação, aquilo não agradava, não fazia bem para aquela família, porque ela sofria com isso. Então ela foi para os pés do Senhor, buscar a pessoa certa, e Deus concedeu ali então um milagre, e ela conseguiu ter ali seu filho Samuel, e depois dele vários outros. No segundo dia dessa campanha foi falado sobre a armadura de Deus, vocês se lembram? Todo cristão, toda família precisa se revestir da armadura de Deus, precisa se revestir e se vestir, né? Cobrir a sua família com a armadura de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus determina para cada família, para assim saber vencer os ataques do inimigo, né? Tudo aquilo que o inimigo tenta impor contra a vida de cada lar, de cada família. Então, foi falado sobre este tema, a armadura de Deus, no segundo dia da campanha. No terceiro dia da campanha, falou então sobre a parábola do semeador. A semente caiu em solos diferentes. E por fim, falou sobre a semente que caiu em terra boa, que multiplicou e prosperou e cresceu. E que hoje essa palavra possa se cumprir, né? Que essa palavra que eu vou trazer para vocês possa estar verdadeiramente caída em terra boa, para realmente edificar nossa família, nossa casa e nosso lar, e que tudo seja para a honra e glória de Deus, porque tudo aqui é para Deus. E uma família forte, uma família bem, uma família estruturada, uma família firmada em Deus, é para a glória de Deus, porque foi Ele que determinou, Ele que criou. Amém, igreja? Amém. Desde o princípio, todas as famílias vêm passando por dificuldades, por crise, por provações, por lutas. Se a gente pegar na Bíblia, desde o início, né, desde a história de Abraão, aliás, mesmo antes, mesmo desde a criação, Deus quando criou a família, Ele viu que era algo muito bom, Ele viu que era lindo, Ele viu que tinha essa necessidade, né, criou o homem e viu que tinha necessidade de também criar a mulher para ser sua companheira, para lhe ajudar, para lhe trazer felicidade, lhe trazer alegria. Aos olhos de Deus isso era algo e é algo muito lindo quando a gente procura isso na Bíblia. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que realmente é um elo, é uma união, é algo lindo que pode realmente ser perfeito como Deus quis, Deus sempre quis que fosse, na realidade. Mas desde o início que vem famílias cheias de crises. Mas por quê? Tudo consequência de desobediência. Desde o primeiro casal, todo mundo sabe, né? Desde o primeiro casal, a desobediência. Depois, quando chega lá em Abraão e Sara, tiveram aquele problema, receberam uma grande promessa da parte de Deus, que seria pai, né, de nação de multidões, através da vida deles.
mas não souberam esperar. Sara foi ali, deu seu jeitinho e com a sua empregada ali entregou para o seu marido e tiveram filhos que causaram grandes confusão, grandes conflitos na vida daquela família por causa dessa desobediência, porque não soube esperar, não teve paciência. Os anos foram se passando e ela resolveu dar uma mãozinha para que a promessa de Deus se cumprisse. E assim também acontece com a gente. Muitas das vezes a gente recebe uma promessa da parte de Deus, na semana seguinte a gente já está orando, Senhor, então é a promessa, né? No mês seguinte, Senhor, é a promessa, ainda não aconteceu. No mês seguinte, Senhor, passou um ano, já estamos quase desviando, porque a promessa não se cumpriu. Então, normalmente nós somos assim. Então, tiveram este grande problema, essa crise. Na altura eles passaram por bastante dificuldade, a separação do pai com o filho, e empregado brigando com a patroa e crise, né? Mas é claro que tem um lado bom da história, né? Tem a história que nós podemos tirar como lição também da vida de Abraão e de todas as outras famílias que passaram pela Bíblia, que Deus deixou de exemplo para nós. Tanto passaram por crises, como passaram por coisas que servem de lições de crescimento e edificação para a nossa família também. Por isso que nós temos que estar sempre baseado aqui na Bíblia, sempre procurando ler, entender, compreender e estudar. Por mais que já tenhamos lido a Bíblia, a Bíblia toda uma vez na vida, mas pronto, todos os dias nós temos que voltar para cá, porque aqui é que nós encontramos de fato e verdadeiramente Deus falando com a gente, sem sombra de dúvida, né? Às vezes profetas e mais profetas falando em todos os lugares, mas tem uma dúvidazinha ali, né, que a gente fica, será que foi Deus? Mas aqui não há engano, aqui foi Deus. Nós cremos como igreja, nós acreditamos, temos a certeza, temos que ter que aqui foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que todos nós acreditamos. E assim realmente foi. O que aconteceu? Entrando agora no texto que a gente leu, o Salmo 127 e 128 representa muito bem as fases da família, representa muito bem o modelo padrão que Deus quer da família para cada um de nós, a forma como verdadeiramente ter uma família forte, edificada, uma família próspera e bem-sucedida em tudo. Deixem a Bíblia de vocês aberta, a gente lê no telão, mas se puder deixar aberta para acompanhar, eu vou tentar passar aqui versículo por versículo. Se puder, Salmo 127, 128. Versículo 1 e 2 é o começo da família, o casamento, né? Pena que tem pouco jovem aqui, né? Para mim falar este início aqui, que vai valer mais para vocês, mas também serve para toda a igreja. O 1 e o 2, então, é o começo da família, tudo ali, o início do casamento, quando se está preparando tudo. Do versículo 3 ao 5, já é a chegada dos filhos, a nova fase da família, já com os filhos. E aí, lá no 128, do 1 ao 4, fala dos filhos já criados, já grande, a família já feita. E o 5, 6, a chegada dos netos, a prosperidade das futuras gerações. Então, vocês percebem aí que realmente está muito interligado um com o outro, né? É como se fosse uma sequência muito lógica mesmo, uma continuação. Na Bíblia de vocês está escrito assim, é cântico de romagem, ou das peregrinações. Mas isso é porque não são cânticos, como eu falei no início, e estes específicos, aliás, não são só esses, são mais, eles foram criados para que o povo de Israel, quando fosse para Jerusalém, para aquelas festas que tinham anuais, que foi determinada lá no início, lá na época de Moisés, eles fossem para Jerusalém todos os anos. E aí, ao caminhar, ao andar para lá de onde eles estavam até chegar lá, eles iam cantando essas maravilhas de Deus, bendizendo, louvando e adorando ao Senhor. E quando chegamos aqui, ele está falando justamente das famílias, porque eram famílias que iam para lá todos os anos. E aí eles iam cantando e alegres e felizes, adorando e louvando a Deus e falando das maravilhas que Deus fazia na família deles, né? Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as que edificam. Então, isso é isso. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o início de um casamento, o início de uma família. Então, ele está falando aqui que realmente precisa ser edificado pelo Senhor, porque precisa ser constituído sobre a rocha. Então entra aí a questão para os jovens que estão à procura, né?
E aí, casamento, né? Amém, jovens? Primeiro passo para procurar constituir a sua família, né? Cumprir ali o propósito de Deus na vida de vocês, é saber que precisa ser edificado, precisa ser construído, precisa ser buscado no Senhor. Para que vocês sejam verdadeiramente felizes e vivam bem. E evitem tantos os problemas que muitos de nós, no início, quando não sabíamos como que eram as situações, e todos tiveram oportunidade de ter todas as instruções. Mas graças a Deus, Deus colocou no coração do nosso pastor e já vem vários dias já essas mesmas palavras. Então tem que buscar no Senhor, né? Tem que buscar verdadeiramente dele, né? Não é lá se arrumar, ficar todo lindo e ir lá para, né, pro culto. É culto, né? Aqui não é balada, é culto. Eu vou lá pro culto, vai ter mais jovens, ou vai ter uma visitante jovem, ou vice-versa, né? Jovens também, para os meninos. Não, é joelhinho no chão, papai do céu. Ajuda, abençoa, mostra, né? Porque senão não vai dar em nada. Ou mesmo se der, vai passar por muita dificuldade até conseguir a bênção do Senhor, né? Porque realmente precisa ser edificado pelo Senhor, desde o início. Então, para os meninos que estão no começo aí, olha, o segredo é o Senhor, tá? Não é a menina bonitinha, não é o menino bonitinho, não é a menina que já tem, o menino amigo que já tem carro, casa, já tem tudo, não. É o Senhor, tá? Primeiro é Deus, porque se Ele não edificar, não adianta nada do que vai ter para frente, né? Mas então para nós, né, que já entramos lá de qualquer jeito, ainda tem solução, é claro. Em todo tempo, a partir do momento que nós aceitamos o Jesus Cristo na sua vida, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, as coisas podem mudar, a situação pode mudar. Em todo tempo nós podemos buscar verdadeiramente a Deus. Nós temos que entender que dentro de uma família, de um relacionamento, a maior e principal necessidade que uma família, que um casal precisa é da presença de Deus, sem sombra de dúvida. Às vezes nós buscamos soluções em tudo quanto é lugar, né? Na internet, até mesmo na igreja, vamos falar assim, em procura de uma ajuda. É claro que isso também faz parte, mas a primeira coisa, a primeira necessidade é em Deus. A porta foi aberta, é como se Deus estivesse na nossa frente. Ou melhor, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo. Então pronto, por mais que a gente depois precise de uma ajuda, por exemplo, numa igreja, num irmão de confiança, como o nosso pastor falou também, na quarta-feira, procurar ajuda para pessoas espirituais, pessoas de confiança, pessoas de Deus e cheias de Deus. Primeiramente, gente, é com Deus. A presença dele tem que ser real, tem que ser verdadeira. Na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Senão as coisas não vão andar bem. Não adianta a gente procurar outros meios, outros rumos. Porque a solução para tudo é Deus. Mas buscamos a presença, temos a presença de Deus. Mas não é só isso. As famílias também tinham. Mas o problema era a questão da obediência. Nós temos a presença de Deus, mas se vivemos desobedecendo o que Deus quer, também vamos cair na mesma situação de vir as crises e os problemas. Além de buscarmos a presença de Deus, nós temos que estar em conformidade com o que Deus quer para cada família, para cada casa, para cada lar. E para isso entra a questão da obediência. Obediência que a Deus, como que Deus fala conosco nos dias atuais. A principal fonte é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, né? Aberta, a gente costuma sempre falar que é a boca de Deus. Então nós temos que obedecer o que está aqui. Não é só esse 127 e 128 Salmo, este lindo cântico aqui que vai dar uma instrução para a nossa família, mas inúmeros outros capítulos e versículos da Bíblia trata sobre isso, porque é algo precioso para Deus, algo que está no coração de Deus. É um projeto lindo que Deus criou. Deus não erra. Não foi uma falha, eu criei, por que eu criei, né? Não foi uma falha. Nós sabemos que existe um inimigo, o inimigo de Deus, né? Que não gosta de nada daquilo que Deus fez de tão lindo, de tão perfeito, que vai resultar na sua honra e glória. Então ele tenta a todo custo destruir isso, desmoronar, desestruturar as famílias, justamente porque é algo perfeito para Deus, algo que Deus criou com o intuito de receber aquela glória daquele lar, daquela família. Imagine, vamos imaginar, né? Um lar feliz, uma família feliz na presença de Deus, filhos cheios de Deus, mãe e pai cheios de Deus, para a honra e glória de Deus. Olha que coisa linda! E sendo exemplo para outras famílias, para que outras famílias também sejam
edificadas e, consequentemente, sejam salvas. Porque se nós temos Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, o que mais nós e a nossa casa e a nossa família tem que fazer é ser exemplo para que outras vidas sejam salvas e venham para Cristo. Porque Jesus veio morrer na cruz foi pelas pessoas que estavam perdidas. Então as famílias precisam ser exemplo para que outras famílias sejam resgatadas, outras vidas sejam resgatadas e venham para o Senhor. 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, olha que lindo, igreja, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha só, que lindo, que palavra. Eu quero abrir um parênteses aqui. Ele o dá enquanto dorme. Eu não quero aqui deixar que seja favorecido a questão da preguiça, a questão do preguiçoso. Me perdoa a igreja qualquer coisa, mas tem que ser falado. A Bíblia é totalmente contra a preguiça, tá? Por mais que está falando aqui, ele, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Não é que é para a pessoa ficar só dormindo, deitado, sem fazer nada, que Deus vai jogar do céu, né? Não é isso, né? Olha só um versículo aqui, Provérbios 10, 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então a Bíblia é completamente contra a preguiça, contra o preguiçoso. Por mais, aqui está falando, mas não tem nada a ver com preguiça, ficar deitado o dia todo esperando cair do céu. Não, tá bem? Amém? Então isso faz parte de uma instrução para a família também, uma orientação para a família. Olha só. Então essa questão está falando justamente para a gente não priorizar a vida financeira, não priorizar o material, não priorizar essas coisas, né, que talvez podemos considerar como secundárias, né, secular, mas sim priorizar o relacionamento com Deus, né? Porque, voltando para os meninos aqui de novo, jovens, é por isso que vocês não estão tocando, porque vocês não servem de exemplo aqui o tempo todo. Pega eles. Voltando aqui para os meninos e também para nós, igreja, o início não é vou trabalhar para conseguir mais e mais e comprar casa e comprar o carro, vou amar a menina, vou casar, já chega a grana. É claro que isso precisa. Se conseguir, excelente, mas a prioridade é Deus. Nunca esquecer, a prioridade é Deus, porque pode ter tudo, mas se Deus não estiver no centro, não estiver no centro, no elo da família ligado, do jovem e de nós também, já famílias constituídas, se Deus não estiver ali, não adianta nada. Ele fala, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, né? Inútil vai ser, você vai trabalhar cansado e vai continuar cansado, a sua vida espiritual cansada e não prospera e não progride. Se antes disso Deus for sua prioridade, então não tem como, né? Uma coisa tem que andar em conjunto com a outra, não é verdade? Então não é uma vida estável financeiramente, não é uma vida financeiramente estável que vai trazer felicidade para a família, que vai trazer paz para a família. Claro que isso ajuda e que isso é necessário, nós sabemos, entendemos, eu não sou contra nada disso, mas a gente deve priorizar a Deus, as coisas de Deus, como diz lá em Mateus 6:33. Agora pode colocar, Jennifer. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, glória a Deus. E nós acreditamos na palavra de Deus, amém? Amém. Então, essa passagem de Mateus foi o próprio Senhor Jesus que disse. Não foi nenhum dos discípulos dele para depois ficar, mas será? Ainda é dúvida? Apesar de que nós não devemos duvidar do que os discípulos colocaram, que eram homens cheios do Espírito Santo. Mas foi o próprio Senhor Jesus, né, que garantiu isso. Então não tem como não se cumprir isso se nós colocarmos em prática. Volta a questão da obediência. Se nós conseguirmos obedecer de fato o que o Senhor fala para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. Coloque Deus em primeiro lugar, né? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente lê o texto todo, as coisas que eles estão falando, as vestes, o alimento, a morada, essas coisas realmente que nós precisamos. Então, se ele falou, vai se cumprir se a gente conseguir verdadeiramente colocar em prática, né? Tem um testemunho, tem um exemplo, coisas que já aconteceram, mas não vou contar porque não dá tempo. Eu sei que todo mundo também tem, já passou por experiências assim, né? Todo crente, todo cristão, certamente uma hora ou outra vai passar por grandes experiências com Deus, né?
porque Deus ainda opera, Deus ainda faz milagre desde o início e para todo sempre. Depende da nossa fé, depende daquilo que a gente busca. Deus sempre vai operar e sempre vai conceder aquilo que nós estamos buscando. Aquilo, é claro, que seja bom para a nossa vida e para a nossa família, porque também Ele não vai nos dar nada que vai também nos prejudicar, porque Deus é maravilhoso e é bondoso. Por mais que Ele não nos obrigue, não interfira nas nossas ações e nas nossas escolhas, Ele deixou o livre-arbítrio, a gente que escolhe. Por que Adão e Eva lá no início, primeiro a Evinha, Jesus, as mulheres, por que ela escolheu ouvir, né, aquela serpente, aquele maligno? Ela quis, Deus não obrigou, Deus só falou. Deus falou, olha, não faça. Deus é maravilhoso, Ele não quer nos obrigar, Ele não quer robôs seguindo Ele. Robôs que faz isso, faz aquilo, obedece 100%. Não, Ele é amor, Ele é maravilhoso. Mas também é justiça, porque Ele falou, faz assim este caminho e vai ser assim a bênção. Este outro caminho vai ser problema, vai ser dificuldade, vai ser crise. Então a gente já tem, na verdade, a solução para tudo, né? Deus já deixou tudo isso para a gente, já demonstrou, desde sempre Ele levantou alguém para falar, algum escolhido dele naquela altura, para falar com o seu povo, ser representante, e então depois da vinda de Jesus, deixou então por escrito aqui, homens instruídos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, escreveu e deixou tudo aqui para nós seguir, né? Para nós colocar em prática, para poder viver também bem aqui nessa terra, neste mundo, porque Deus não nos criou para sermos infelizes, né? Para termos uma vida só de crises e de dificuldades e de problema, né? Deus criou algo muito bom para a sua honra e glória e para o homem e a mulher ser feliz. Vocês imaginam no jardim, que coisa mais linda quando a gente lê lá Gênesis 1, Gênesis 2, né? O início de tudo. Olha que lindo, olha as frutas, os animais, coisas mais lindas, né? Tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Era para o homem ser muito feliz com a sua família ali, viver em paz, viver... Já imaginou Deus todos os dias ali presente ao vivo e a cores ali com eles? Era para ser algo muito perfeito. Então Deus criou algo para ser feliz e não, Ele não nos criou para sermos infelizes e estar aqui sofrendo nessa luta constante. E é assim até nos dias de hoje. Normalmente 99%, não vou falar 100% porque temos o exemplo do irmão João, né, que só Jesus mesmo, por ter misericórdia, passou por uma situação muito difícil, que não foi consequência de suas escolhas, né? Foi uma prova que Deus permitiu que ele passasse com a sua família, mas depois ele recompensou e deu tudo de bom e do melhor em dobro. Mas normalmente 99,9% é consequências dos nossos atos, das nossas ações, das nossas escolhas, ou de desobediência à palavra de Deus, desobediência a Deus. A maioria dos problemas. O 127... 3, 4, 5. Então, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Naquela altura, eles tinham muitos filhos. A gente vê na história, todas as famílias eram cheias de filhos. Mas era muito necessário mesmo, porque eles viviam ali da lavoura, tinha que ter muita mão de obra, né? Tinha que ter muitos jovens para trabalhar. Jovens também para guerrear, porque eles viviam de guerra em guerra naquela época, né? Para defender a cidade, defender as muralhas, para trabalhar e defender o povo dele. Então eram muitos, né? Claro que também eram bênçãos e era um prazer para aquelas famílias ter todos aqueles filhos, né? Hoje em dia as coisas foram mudando. Mas, de qualquer forma, a família completa é o pai, a mãe e os filhos. Um homem, uma mulher e filhos, conforme Deus determinou, desde o início. É assim o padrão da família de Deus para nós cristãos. É claro que tem pessoas que não podem ter filhos. Aí não é nenhum problema, né? Ou ela aceita essa situação e vive de boa com seu marido, ou então ela vai para os pés do Senhor fazer como Ana fez e recebeu a vitória que Ana recebeu. Porque para Deus nada é impossível. Inclusive nós temos um testemunho que talvez relacione um pouco, né, Ana Paula? Tem um pouco a ver com isso. O homem falou, estéril, não pode ter mais, mas quem determina é Deus no fim. Se a pessoa buscar, confiar e crer, Deus vai fazer, Deus vai operar, porque para Deus tudo é possível. Então, ainda se tratando dos filhos,
A responsabilidade dos pais de educar os filhos no caminho do Senhor, de educar as crianças no caminho do Senhor. E lá em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém. Não só essa, mas várias outras instruções tem. Então, responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Não é só trazer ela para a salinha e deixar ela para a Patrícia e para o Rafael se virar. Amém, Rafael, Patrícia, mas assim está aí já. Isso nós temos que fazer na nossa casa. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, né? Nós temos que mostrar Deus para os nossos filhos, para as nossas crianças, desde lá na nossa casa. Quando vem para a igreja, essa é uma continuação do que já vive lá dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Então tem que ser assim. Eu vou contar para vocês uma história aqui, não sei se é verídica, mas a lição que ela nos traz é muito boa. Olha só, ainda se tratando das crianças, dessa responsabilidade que nós temos que ter de apresentar a Deus para nossas crianças dentro da própria casa, porque nós temos que honrar essa herança que Deus nos deu. Gente, o que é herança? O que é uma herança? É algo bom, não é? Todos nós, quando falamos, vai receber uma herança de fulano de tal, nosso uau, é o quê? É quantos mil, né? É que casa, nós já pensamos, é algo muito bom. Então Deus também nos deu algo muito bom. E nós temos que honrar isso que Ele nos deu. Olha só essa história. A lição dela é muito boa para nós refletirmos em relação às nossas crianças. Uma criança perguntou ao seu pai, talvez vocês já conheçam: papai, por que a gente não se muda lá para a igreja? Mas, o pai respondeu: mas filho, nós não podemos morar na igreja. Disse o pai, porém a criança continuou insistindo. Ora, a gente pode levar o fogão, as mesas, geladeira, a gente leva, deixa lá num canto lá na igreja. Vamos morar na igreja. O pai, impressionado com o interesse, perguntou: filho, por que você quer morar tanto na igreja? O garoto de pronto respondeu: ah, papai, sabe o que é? É que lá na igreja o Senhor é tão bonzinho. Lá na igreja o Senhor é outra pessoa, né? É diferente quando o Senhor está aqui em casa. Então vamos morar na igreja, porque lá as coisas são muito diferentes. Então, que imagem de Cristo, de Deus, está vendo na vida dessa família em casa, com as crianças? O que elas estão recebendo da parte de Deus dentro da sua casa, né? Qual é a estrutura, a base que ela vai ter? Nenhuma. Então é só, tem mais, né? Não fica com raiva da mamãe, não briga com a gente, aí vai, várias coisas lá, né? Deixa pra lá, já tá bom, nós já entendemos, amém? É muito importante, nós temos que apresentar Deus verdadeiramente para nossas crianças, para os nossos filhos. Nós temos que educá-los no caminho do Senhor, porque senão o que será das gerações futuras? O que vai ser da igreja do amanhã? Falamos tanto, as crianças, os jovens novamente, é a igreja do futuro, é a igreja de amanhã. Mas o que dentro lá da nossa casa nós estamos passando para esses meninos? Será que só estamos colocando o telemóvel ali na mão dos pequenininhos? Colocamos o telemóvel na frente do menino, às vezes nem nada gospel, nada evangélico, e tá lá, o menino tá quietinho, vidrado lá, olhado, pronto, já é o suficiente, já temos paz. Mas o que aquilo vai resultar mais na frente, para nosso lar, para nossa família? Vai resultar em que aquilo? Mas o menino ficou quietinho e fica lá o dia inteiro, a tarde inteira, quando chega da escola lá no telemóvel, jogando ou assistindo, tá quietinho, já tá bom demais, né? Nossa, mas não pode ser assim, porque aonde que Deus vai ser honrado dessa forma? Aí depois surgem todos os problemas que há igrejas afora, em todos os lugares, né? Não há crítica aqui para a nossa igreja, estou falando no mundo em geral. Todos os problemas que surgem, na verdade, é porque dentro da própria casa não tem a base, a raiz, aquilo que os pais deveriam passar para os filhos. E depois nós mesmos sofremos, a igreja sofre e crianças crescem completamente desestruturadas, sem ter conhecimento do Senhor, sem saber para onde que ir, como vai. Eu falo espiritualmente, né? Espiritualmente. E mais na frente tem grandes problemas espirituais. E entra e cai no grande problema da atualidade, que é a ansiedade, que é a depressão, que são esses problemas, as doenças da atualidade, né? Nunca teve tantos jovens, tantas pessoas com esses problemas, mesmo no meio cristão. É justamente porque dentro dos lares, dentro das nossas casas, a gente não está conseguindo mostrar
a Deus para os nossos filhos. Então isso é grave, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? É algo que a gente precisa voltar aqui para a palavra de Deus, e como eu disse no início, se obedecermos 100%, é solucionado de tudo aquilo que está causando os problemas. É obedecer a palavra de Deus, estar em conformidade com a palavra de Deus. Então, nós precisamos honrar essa herança que o Senhor nos deu. É algo bom. Deus não se enganou. Deus não, depois de muito tempo, pensou: ah, não deveria ter feito isso porque não foi algo bom para ele. Não, é bom. Tudo isso que Deus nos concedeu é algo bom da parte do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, a continuação das fases, como eu falei, aqui já fala dos filhos criados, grandes, a família já feita, o lar já estruturado. Já vou deixar os jovens em paz, vou voltar só para a nossa igreja. Tá? Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, uma família já firmada em Deus. Temos que lembrar sempre: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, o temor ao Senhor, o respeito ao Senhor. O temor não é só você ter medo, né? Ter medo de algo, não. Neste caso aqui é você ter respeito, você sempre priorizar a Deus, tudo que você for fazer, você lembrar. Isso vai agradar a Deus? Isso vai ser bom para a glória de Deus? Então é esse tipo de temor, né? Essa bem-aventurança que ele fala que é feliz quem assim procede, quem assim faz dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, e andam a família no caminho do Senhor. Então ele fala que é uma família feliz, vive muitos anos em prosperidade, em família, em união, e consequentemente uma igreja também em união, uma igreja bem estruturada, quando lá dentro de casa, lá na nossa família já está tudo bem. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Pode colocar Provérbios 15:16, por favor. Aqui fala a questão da integridade. A igreja pode ler? Melhor é o povo com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Amém. Integridade, trabalho honesto, né? Melhor é o pouco havendo temor no Senhor. Melhor é aquilo que você faz, que você ganha para o sustento da sua família, sabendo que foi de forma honesta, de forma que vai agradar a Deus, né? Porque nós sabemos que tem trabalhos, tem empregos, tem serviços, tem empresas. Se você for trabalhar lá, você está correndo um sério risco, né? Você está se colocando você mesmo em prova, para provar sua vida espiritual e para correr sérios riscos. Então, além da desonestidade, não vou nem entrar nesse ponto aqui, mas é a questão da integridade, o que está falando aqui, né? Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo vai bem, tudo de forma honesta, sincera, honrando a Deus, porque nós podemos honrar a Deus em tudo que nós formos fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não só na igreja, nos momentos que nós estamos na igreja, louvando, adorando. Não é só isso que é honrar a Deus, não é só isso que é sermos úteis para a glória de Deus. Vamos lá então para o 3. Tua esposa, isso daqui é muito lindo, gente. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A videira frutífera é algo que prospera, né? Algo em abundância, algo que traz felicidade. Teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Isso daqui é algo maravilhoso. Eu trouxe uma passagem aqui para me ler para vocês também, que eu gostei muito mesmo quando eu estava estudando isso daqui. Olha só, a questão dessa parte aqui, ó, os teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Quando a oliveira fica muito velha, o tronco principal pode parar de produzir frutos, e sendo assim, os cultivadores deixam várias mudas ou brotos novos crescendo ao redor da oliveira, até se tornarem parte integrante da árvore. Conseguiram compreender? Depois de um tempo, a árvore original, que simboliza o pai e a mãe, pode estar cercada por 3 ou 4 troncos jovens, vigorosos, como os filhos, ao redor de uma mesa.
Entenderam? Os brotos, que seriam os filhos, possuem a mesma raiz e participam da produção da safra de azeitonas. Espiritualmente falando, os filhos podem tornar-se firmes na fé graças a fortes raízes espirituais dos pais. Então, nós conhecemos a Deus, nós queremos Deus na nossa vida, nós queremos prosseguir firme e forte com o Senhor. Todos nós queremos morar no céu, amém? Ser salvos e um dia estarmos todos juntos com Deus. Mas e nossos filhos? A gente quer levar eles também. Então, para isso, nós temos que dar essa estrutura para eles, né? Nós temos que ser essa base, essa raiz, né? Que mesmo aqui falando que já está se acabando, já está frágil e tal, mas com os filhos, ela revive, ela renasce, ela brota, ela dá mais frutos, né? Com seus filhos. Olha que passagem mais linda essa. Continuando aqui o texto que eu peguei para falar para vocês. Quando os pais já estão velhos, os filhos devem dar sequência ao seu trabalho nessa terra. Depois os netos, os bisnetos, todos da mesma raiz, produzindo a mesma espécie de fruto. É por isso que nós, famílias, devemos nos estruturar, nos firmar na palavra de Deus, né? Não é aceitar qualquer coisa que estão falando. Hoje é tudo que eu estou falando para você, eu estou passando versículo por versículo, né? Para a gente estudar, para a gente ver, entender melhor a palavra do Senhor, porque é isso daqui que Ele vai nos dar vida, vai nos dar força, vai nos dar firmeza, né? Coragem, estrutura e poder, porque é a palavra de Deus que dá poder para a vida de cada crente e de cada família. Hoje em dia, essa concepção de poder está sendo totalmente mudada, totalmente transformada. Mas o verdadeiro poder nós encontramos na palavra de Deus. O verdadeiro poder é aquele que transforma, que liberta, que cura e que salva, né? É este que está na palavra de Deus. A própria palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? De tudo aquilo que vai nos afastar de Deus, de todo o pecado e de todo o mal. Tudo que tem na palavra de Deus na Bíblia, os princípios que às vezes é muito difícil para a gente seguir, para a gente conseguir colocar em prática, foi algo que Deus determinou, que deixou instruções para os discípulos para passar para todas as instruções, no geral, que o Senhor deixou, foi justamente para proteger as pessoas, quando nós conseguimos colocar em prática, né? Eu vou tratar aqui ainda no versículo 3, que está falando da esposa, vou falar ainda da mulher. De nós mulheres. Temos muitas passagens também no Antigo Testamento, mas mais no Novo Testamento, porque nós mulheres dorcas estamos lendo a Bíblia, o Novo Testamento. Amém, meninas? Estamos lendo lá firme e forte, estamos vendo grandes coisas lá, revendo, né? Porque a gente está se lembrando novamente e vamos colocar em prática para a glória de Deus. Então ela instrui a mulher, né? Instrui a mulher como ela proceder, como ela ser com seu marido, com seus filhos, na igreja no geral. E para nós é muito difícil colocar tudo aquilo em prática. Realmente, nos dias atuais é difícil. Mas tudo que o Senhor falou, criou e deixou, foi justamente para nos proteger. Depois, com o tempo, vocês parem para pensar nisso. Que tudo aquilo que a gente, quando a gente olha para a Bíblia, para o que eles escreveram lá, a gente pensa, mas isso é muito difícil, né? Ainda mais nos dias atuais, principalmente. Tudo foi, realmente, se a gente conseguíssemos colocar em prática, isso é para nos proteger, para nos resguardar, para cuidar de nós. Não era uma coisa ruim para nós mulheres, né? Na verdade, não é. Até nos dias de hoje, se nós conseguíssemos colocar em prática, na verdade. Mas o que a mulher fez? Lá, anos e anos atrás, resolveu então lutar com toda a força, com toda a braveza, né? Pelos seus direitos, né? Tem que trabalhar igual o homem, tem que votar igual o homem, tem que ganhar igual o homem, tem que se vestir igual o homem, tem que fazer tudo igual o homem, e ela conseguiu, né? Então comemoramos no 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, que ela conseguiu lá os seus grandes direitos. Mas esses direitos também, se tratando para nós, mulheres cristãs, que também nós adaptamos, trouxemos para nós também, aceitamos lá ao máximo, nos traz muitos problemas, muitas consequências ruins, né? Porque de certa forma nós estamos indo contra aquilo que o Senhor determinou que seria para a nossa própria proteção. Se a gente parar para refletir e pensar nisso, realmente né? É como se a gente de certa forma fosse contra aquilo que Deus falou e determinou que seria bom, vai assim, que assim vai correr tudo bem para vocês, né? É como se a gente estivesse indo ao contrário.
É claro que não podemos, ao pé da letra, tudo o que aconteceu, que essas mulheres lutaram, né? É algo ruim, porque não é. Tem muita coisa que, claro, que é bênção e ajuda na vida das famílias, nos lares, mas na maioria das coisas foi algo prejudicial para a vida da mulher cristã, aquela que precisa estar baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Foi como se elas estivessem lutando contra o próprio Deus, contra a própria palavra de Deus, como o que estava aqui. Porque olha o que essa passagem diz no 3. A tua esposa no interior da tua casa, dentro da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Qual é a mulher que gosta de saber que vai ficar só lá dentro de casa, cuidando da casa e dos filhos nos dias atuais? Tem uma de nós, né? A gente quer sair, quer trabalhar, ganhar nosso dinheiro, comprar nossas coisas, a gente quer independência. Só que isso era para nos proteger. E isso é lindo se a gente parar para estudar e analisar. Era uma proteção do Senhor para a nossa vida. E desde sempre, Deus nunca impediu nada de ninguém fazer nada, né? Não vai te obrigar. Ele só escreveu, determinou e falou, e nós é que escolhemos o que nós queremos. E estamos vivendo da forma como nós queremos e também estamos recebendo as consequências das nossas escolhas. Então, muitas das vezes, como eu disse, a maioria dos problemas, dos conflitos que nós temos dentro da nossa família é consequência das nossas escolhas. É claro que nos dias atuais, nos dias em que vivemos, a gente não consegue reverter mais nada disso. Mas nós temos de, mesmo assim, tentarmos basear e tentarmos voltarmos para cá, né? Porque aqui é o padrão, é o princípio que Deus deixou para nós, é aquele que vai trazer a verdadeira felicidade que nós podemos ter mesmo aqui nesta terra. Como eu disse no início, Deus não criou a família e as pessoas para viver aqui sofrendo, né? De lágrima em lágrima, de pranto em pranto, de luta em luta. Não foi isso. Deus criou algo muito bom para ser algo muito bom, para nos trazer felicidade também. Eis como serão abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, vê a família crescendo, a família prosperando, a família na presença de Deus, os filhos e os netos, vocês perceberam aí? É isso que ele está falando, os filhos e os netos crescendo ali na presença de Deus, em obediência e conformidade à presença, à palavra de Deus. Filhos de gerações para frente, cheios de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus, estruturados, né? Não criar crianças fracas, sem Deus, crianças que qualquer vento leva, né? Qualquer movimento já leva, porque ela não tem nenhuma estrutura. Então, é isso que esses dois salmos tentam passar para nós, um modelo padrão para a família. Que a sua família e a sua descendência seja verdadeiramente bem-aventurada. A Bíblia, quando fala em bem-aventurada, que seja feliz, feliz nessa terra. Como eu já falei, Deus não nos criou apenas para viver em sofrimento aqui nessa terra. Deus também quer que sejamos felizes, mesmo aqui, mesmo nos dias atuais, mesmo nos últimos dias que sabemos e compreendemos com tudo o que está acontecendo, que de fato estamos verdadeiramente nos últimos dias, vivendo os últimos dias, conforme a Bíblia diz, aqui nessa terra, e que em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja, buscar todas as famílias e permanecerem firme e forte no Senhor, na palavra do Senhor. Então, que todos nós, todas as nossas famílias, possamos ser para a honra e glória de Deus verdadeiramente. Mas tudo isso depende do que estamos fazendo agora, né? De tudo que nós estamos fazendo agora, tudo para frente, né? Tudo que nós esperamos para o futuro. A salvação que vem de Deus e que é de graça. Sempre estamos falando isso daqui realmente é de graça, mas nós precisamos também fazer algo para conseguir, né? Não é que é porque é de graça e que eu vou viver de qualquer jeito, com a minha família de qualquer jeito, que de qualquer jeito eu vou morar no céu. Não é assim, né? Lembrando que a salvação é individual, por mais que devemos trabalhar e tratar como família, mas individualmente também temos que ter o nosso relacionamento com Deus, né? Uma coisa é eu ter um relacionamento com Deus, outra coisa é eu fazer algo para Deus, outra coisa é eu trabalhar para Deus, eu trabalhar para a obra de Deus. E essas duas últimas coisas não vão estar em conformidade com Deus se a primeira não estiver sendo executada, o relacionamento individual com Deus. Isso é muito, muito prejudicial. Muitas das famílias têm sofrido justamente por isso. Nos sobrecarregamos muito de tantos afazeres, tantos trabalhos,
lá fora, trabalhos na igreja, trabalhos seja onde for, nos sobrecarregamos demais. E quando percebemos, não estamos fazendo de fato aquilo que realmente deveríamos, principalmente. Muitas das vezes, famílias e igrejas sofrem justamente porque uma liderança já tem tanto trabalho em cima de si, sobre si, que ela não consegue, nós não conseguimos de fato ter um relacionamento com Deus, priorizar o relacionamento com Deus. E aí, as situações complicadas começam a surgir, problemas de todos os lados. É claro que isso é aos poucos, não é devagar, a bomba não estoura de uma vez, né? O inimigo é muito estrategista, ele vai devagarzinho para que ninguém desconfie. Quando a bomba estoura, o estrago é feio. Então, todo líder de família, no geral toda pessoa, mas enfim, todo líder de igreja, líder de família, toda pessoa, independente do que ela faça, ela precisa, todo jovem, precisa ter um relacionamento exclusivo, individual com Deus. Por mais que tenha que ter em família, precisa ter com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, até meio que bizarra, me desculpe essa expressão. Vocês acreditam em Deus? Eu também, graças a Deus. Mas a gente não vê Deus, certo? Mas Ele está presente, a pessoa do Espírito Santo, em cada um de nós. Amém? Amém? Então nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos falar com Ele todos os dias. Não tem aqueles amigos lá, né? As irmãs do grupo, nós gostamos tanto de falar, né? Mas em todo dia eu estou falando com o Senhor, com aquele que é o meu Deus que habita dentro de mim. Eu estou falando com Ele todos os dias. Disso depende muita coisa. Qual é o meu relacionamento com Deus? Né? Porque às vezes falamos tantas coisas, mas se nosso relacionamento principal, nossa prioridade principal estiver tudo bem, se o nosso relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, porque Ele que está aqui conosco, o Senhor habita em nós, habita dentro de nós. Ele não está aqui na igreja só quando a gente vem para cá e aí Ele surge aqui como uma força do nada e faz aquele reboliço, não. Você coloca o pé lá na porta, Ele já está entrando com você. É assim que tem que ser. Por isso que eu perguntei, você acredita em Deus? Então você tem que acreditar que Ele está em você. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele não é só uma força sobrenatural, Ele é real. Real. Acorda. Realmente, muitos vêm aqui e falam assim, o crente é doido, então seja doido mesmo. Acorda. Bom dia, Espírito Santo. Amém. Vai trabalhar. Querido Espírito Santo, vai comigo em todo o tempo. Vai entrar no teu automóvel, querido Espírito Santo, guia essa direção, porque Ele está em ti, né? Não é só uma força que vai sobrenatural, que vai cair, que vai acontecer, não. E tudo isso acontece quando nós conseguimos colocar em prática, justamente vem de famílias estruturadas aqui na Palavra de Deus, né? Está aqui na Palavra de Deus, isso é palavra. E isso vai edificar cada lar e cada família, cada vez mais, se nós nos conscientizarmos. Deus está lá na minha família, Deus está no meu lar, Deus está na minha vida, no meu casamento, Deus está na vida dos meus filhos. E o que eu faço, o que meus filhos fazem, o que minha casa faz, o que a minha igreja faz, para comprovar isso. Então nós realmente devemos repensar dia após dia o nosso relacionamento com o Senhor, porque se estivermos bem com Deus espiritualmente, em obediência, tudo vai bem, a família vai bem, a igreja vai bem, o reino de Deus prospera. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.